Sabe aquela sensação de que existe um universo inteiro acontecendo dentro da cabeça de uma criança? Um mundo secreto, silencioso, que a gente muitas vezes não consegue acessar. Como é que se decifra isso? As alegrias, os medos, as angústias que ainda não têm nome, que não viraram palavras? Pois é, a resposta para isso tudo pode estar num lugar muito mais simples do que a gente imagina, na brincadeira. Essa frase, ela é a chave de tudo. Foi com essa ideia poderosa que uma pensadora revolucionária conseguiu abrir a porta desse mundo interior. O nome dela? Melanie Klein. E foi ela que nos ensinou a escutar o que as crianças dizem, mesmo quando elas não estão falando absolutamente nada. E para a gente entender de onde vêm essas ideias, a gente precisa primeiro conhecer a mulher por trás delas. Porque olha, a Melanie Klein não era uma acadêmica distante, daquelas que vivem numa torre de marfim, sabe? Muito pelo contrário. A história de vida dela foi marcada por perdas desde a infância. E foi isso que deu a ela uma sensibilidade única para aquele sofrimento que a gente não vê. Vamos dar uma olhada rápida na jornada dela. Ela nasceu em Viena, lá em 1882, e como eu disse, teve uma infância bem complicada. Mas ela pegou essa dor e transformou em propósito. O momento fundamental foi em 1916, quando ela começou a própria análise com o Sandor Ferenczi. Foi ele que viu o potencial dela e a incentivou olha para as crianças. E não deu outra. Em 1924, ela chega e apresenta para o mundo um jeito completamente novo de escutar. E aí veio a grande virada de chave, a sacada genial de Klein. E sabe de onde veio? De observar o próprio filho. Ela percebeu que, para uma criança, brincar não é só um passatempo. Não mesmo. É a linguagem fundamental dela. É o jeito que a mente infantil tem para organizar o mundo, para botar os conflitos para fora e até para testar soluções. Beleza. Então, se o brincar é uma linguagem, como é que a gente aprende a falar essa língua? Como se traduz o que está sendo dito ali? Bom, a Klein não só teve a ideia, ela criou um método para isso. Essa é a famosa técnica do brincar, e a ideia é tão simples que chega a ser genial. Pensa assim, numa sala com brinquedos pequenos, coisas familiares como carrinhos e bonecos, a criança não está só se divertindo. Ali, naqueles objetos, ela está projetando o seu mundo interior, dando forma visível, concreta, aos seus medos, desejos e fantasias mais profundas. Essa comparação aqui resume tudo de um jeito perfeito. Pensa com a gente. Um adulto, na análise, usa as palavras, as associações de ideias, os sonhos para acessar o inconsciente, certo? A criança faz a mesmíssima coisa, só que usando a brincadeira. O objetivo é o mesmo, chegar lá no inconsciente. O que muda é a ferramenta, a linguagem. Tá, mas e na prática? Como isso funciona de verdade? Para a gente sentir o poder dessa técnica em ação, nada melhor do que um dos casos mais famosos e, olha, mais tocantes da Klein. Vamos conhecer a história do pequeno Dick. O caso do Dick era um desafio enorme. Imagina um menino de 4 anos vivendo num isolamento completo. Ele não falava, não brincava, parecia indiferente a tudo e a todos. As únicas coisas que chamavam a atenção dele eram trens e maçanetas. Ele estava, como se dizia na época, num encapsulamento autista. E foi aí que a Klein fez algo de uma coragem interpretativa absurda. Ela viu o Dick fazendo um movimento repetitivo com um trem de brinquedo, para dentro e para fora de uma estação. Em vez de achar que era um gesto sem sentido, ela deu um significado para aquilo. Ela olhou e disse, o trem é o Dick, a estação é a mamãe. Pensa só, ela deu palavras para um sentimento que ele não tinha a menor condição de expressar. E o resultado foi transformador. A partir do momento em que o mundo interno dele foi simbolizado, validado por alguém, aquela casca do isolamento começou a se quebrar. Aos poucos ele começou a falar, a usar a imaginação e, o mais importante de tudo, a se conectar com as pessoas ao seu redor. Mas o pensamento da Klein não parou nos brinquedos, não. Ela entendeu que existia outra ferramenta tão ou mais poderosa para acessar e organizar o mundo interior de uma criança: as histórias. E assim surge a ideia de leitura afetiva. É um conceito que enxerga a literatura infantil não só como entretenimento, mas como um mediador. A história se torna um espaço seguro, um campo de testes, onde a criança pode encontrar e processar seus próprios conflitos através dos personagens. E como isso funciona? Bom, basicamente em 3 passos. Primeiro, a identificação. A criança se vê no herói que enfrenta o monstro e sente que também pode vencer os próprios medos. Segundo, a ressignificação. Traumas são revividos ali, no ambiente seguro da ficção, ganhando novos sentidos. E por fim, a autorreflexão, que é estimulada pelo afeto de quem ele é junto e ajuda a organizar o pensamento e a imaginação.
Os resultados práticos disso são notáveis. Crianças que vivenciam essa leitura afetiva desenvolvem mais resiliência emocional, dormem melhor, conseguem se comunicar com mais clareza e, o que é fundamental, aprendem a dominar a angústia, transformando-a em fantasia criativa. Então, qual é o grande legado que a Melanie Klein trouxe pra gente? A gente pode resumir tudo com uma metáfora linda, que tem a ver com o conhecimento mais importante que existe, o de conhecer a si mesmo. Imagina que o mundo interno de uma criança é como uma biblioteca imensa, cheia de livros, de histórias, mas está tudo completamente no escuro. As portas estão trancadas pela angústia e a criança não sabe como ler o que está escrito nas suas próprias prateleiras. O que a Klein nos mostrou é que o brincar e as histórias são um interruptor. Eles acendem as luzes dessa biblioteca, permitem que a criança finalmente veja o que está lá dentro, organize os livros da memória e, mais do que isso, comece a escrever seus próprios capítulos com mais coragem e imaginação. O trabalho da Klein nos deixa com uma reflexão final que ecoa até hoje. Ao oferecer um espaço para brincar e um momento de leitura, a gente não está apenas entretendo, estamos entregando as ferramentas para que a criança se descubra. E a pergunta que fica para todos nós é: que novos capítulos estamos ajudando nossas crianças a escrever?